Você já passou por uma situação onde uma pessoa te decepcionou tanto, mas tanto, que você precisou mudar a forma que vivia ou sua personalidade por causa dessa decepção? Conheçam Sandra. Ela nasceu no dia 29 de dezembro de 1959. Ela era uma mulher de 40 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Sandra foi descrita como uma mulher bastante temente a Deus e que amava muito sua família. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Sandra não gostava de demonstrar que tinha problemas. Ela geralmente só dizia coisas boas, mostrava que praticamente tinha vida perfeita, amigos perfeitos, família perfeita e emprego perfeito. Sandra era completamente apaixonada por cavalos, ela participava de exposições, era professora de equitação, se formou em artes na faculdade e amava dar aula para crianças. Ela também era casada com um homem chamado David. Eles se conheceram lá na adolescência, namoraram por muitos anos, desde o ensino médio, e só se casaram assim que terminaram a faculdade. No decorrer de suas vidas, eles tiveram 3 filhos, eram conhecidos na comunidade por ter uma ótima família, por serem pessoas amáveis, que ajudavam os outros, frequentavam a igreja e tinham uma ótima vida financeira. David também trabalhava como vendedor de seguros na empresa de seu sogro. Ele estava prosperando, ganhava muito bem, então aparentemente eles não tinham do que reclamar. No dia 19 de novembro de 1998, Sandra foi até a casa de um vizinho e assim que bateu na porta e ele abriu, aquele vizinho ficou bastante assustado. Assim que o vizinho a olhou, ele percebeu que havia vestígios de sangue em sua roupa, perguntou o que tinha acontecido e então Sandra disse que estava alimentando seus cavalos, que de repente um de seus cavalos ficou agitado e deu um coice em sua cabeça. A partir daí, aquele vizinho levou Sandra até um hospital. Ela contou a mesma história que contou ao vizinho e precisou ficar internada por muitos dias, já que seu estado era bem grave. Assim que voltou para casa, Sandra nunca mais foi a mesma. De acordo com seus amigos e familiares, existia uma Sandra antes do que aconteceu no estábulo e uma depois do que aconteceu. Eles disseram que antes ela era uma pessoa alegre, extrovertida, iluminada, que depois desse episódio ela se tornou uma pessoa triste, introvertida, solitária, teve depressão e começou a se tratar com medicações. Aparentemente, depois dessas medicações, ela ficou um pouco melhor, mas nunca voltou a ser a mesma Sandra de antes. Meses após o ocorrido, no dia 29 de março de 2000, os policiais receberam uma ligação e nessa ligação o marido de Sandra dizia que eles precisavam ir até sua casa imediatamente porque sua mulher tinha tentado algo contra ela e assim perdeu a vida. Com isso, os investigadores foram até a casa da família. Ao chegar ali, eles foram até o quarto, realmente encontraram Sandra sem vida, a levaram para análise e ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a um tiro. A partir daí, eles foram falar com David, ele estava com seus filhos ao seu redor, estava muito triste, falou que se ele tivesse no quarto com a esposa, isso jamais teria acontecido, falou que ele estava se culpando muito por ter ficado na sala, e então os policiais perguntaram para ele por que ele dormiu na sala. David respondeu que na noite anterior ele ficou assistindo um jogo, então enquanto estava assistindo esse jogo, ele acabou caindo no sono e só acordou no dia seguinte com um barulho e foi até o quarto e viu toda a cena. Depois disso, David contou aos investigadores que Sandra há muito tempo não estava bem. Ele falou que ele e Sandra tinham um segredo que eles nunca tinham contado para ninguém, mas que ele ia contar naquele momento. David relatou para os policiais que Sandra já tinha tentado algo contra ela, pelo menos 3 vezes. Falou também que ela nunca tinha ido até o final e por isso ele nunca acreditava que ela pudesse fazer algo assim. Para provar o que estava dizendo, David pegou a secretária eletrônica. Ele disse que no dia 17 de dezembro de 1999,
Apenas alguns meses antes, Sandra enviou uma mensagem para ele e então ele colocou para os investigadores ouvirem. Nessa mensagem, Sandra dizia o seguinte: "Eu tive um dia péssimo. Sinceramente, David, um ano péssimo. E isso está acabando comigo. Já não dá mais. Acabou. Você pode continuar sem mim. Não sei mais o que dizer. Aproveite a vida. Você pode continuar sem mim." Inicialmente, os policiais realmente estavam acreditando nessa versão. Eles achavam que Sandra realmente tinha tentado algo contra ela. Só que aconteceu uma coisa que mudou o rumo da investigação. Os profissionais que fizeram a autópsia em Sandra foram até os policiais. Eles disseram que, na verdade, Sandra não tinha perdido a vida devido a um tiro, e sim por 2. Eles também falaram que era impossível ela ter feito isso sozinha, porque qualquer um dos tiros teria tirado sua vida. A partir daí, os policiais pegaram a arma que eles encontraram no quarto, mandaram para uma análise. Eles queriam saber se ela estava com algum defeito, o que poderia ter acontecido. E enquanto os resultados não saíam, eles foram até David novamente. Assim que David foi interrogado pela segunda vez, ele contou a mesma história, falou que não tinha feito nada e que acreditava que a única responsável era sua esposa. Ele disse isso porque os policiais não encontraram sinais de entrada forçada na casa, não encontraram digitais, nem nada que mostrasse que uma outra pessoa entrou ali. Realmente na casa só tinha David, seus filhos e Sandra. Os policiais então decidiram falar com a família de Sandra, já que David não estava dizendo nada novo. Aliás, antes deles falarem com a família de Sandra, me perdoe, ele foi levado para a delegacia, teve que passar por um teste do polígrafo e ao responder as perguntas, o polígrafo indicou que ele estava dizendo a verdade e por isso que os policiais foram falar com a família dela. Assim que falaram com os pais e com a irmã de Sandra, eles começaram a dizer que não acreditavam que David estava envolvido, disseram que gostavam muito dele e que ele sempre foi um ótimo marido para Sandra. Quando os investigadores perguntaram se eles não sabiam nada mais, a irmã de Sandra disse que ela tinha se lembrado de algo. Falou que mais ou menos um ano antes ou meses antes, Sandra foi até ela e disse que se algo acontecesse com ela tinha colocado uma carta dentro de uma cristaleira da casa e que era para essa irmã ler essa carta. Ao saber disso, os policiais mais uma vez foram até a casa da família. Ao chegar ali, eles olharam a cristaleira, encontraram a carta de Sandra bem no fundo, a leram e ali estava escrito o seguinte: "A quem estiver interessado no que aconteceu comigo, investigue em David. Em novembro de 1998, meu acidente não foi um acidente. Não foram os cavalos. Foi David que me golpeou com o cabo de um machado enquanto eu estava no estábulo. Só quando eu disse que venderia meu cavalo é que ele parou. Se alguma coisa acontecer comigo, investigue ele. Eu jamais farei algo contra mim. Respeitosamente, Sandra." A partir daí, os policiais fizeram o possível para provar que aquela carta realmente foi Sandra quem escreveu. Após algumas análises, eles comprovaram que a caligrafia era dela, encontraram sua digital na carta e a saliva usada para fechar o envelope também era de Sandra. Com essas novas evidências, David mais uma vez foi interrogado. Quando os policiais apresentaram a carta a ele, David disse que aquilo não fazia sentido algum e que Sandra estava apenas tentando se vingar dele. Ainda nesse interrogatório, a polícia contou a David que na carta Sandra relatou que o que aconteceu com ela no estábulo em novembro de 1998 não foi por causa de um coice, mas sim por causa dele, mas David não aceitou. Ele continuou afirmando que isso era um absurdo, falou que se aquilo era verdade, por que Sandra nunca foi até a polícia ou por que ela nunca contou aquilo para um amigo ou para um familiar. Após todo o interrogatório, David foi liberado porque eles não tinham nada concreto contra ele e assim os policiais continuaram o investigando.
Ao investigar um pouco mais a fundo a vida de David, os policiais foram até a empresa onde ele trabalhava, conversaram com algumas pessoas e descobriram que ele tinha uma amante. Essas pessoas disseram que ele e essa mulher se comportavam de uma maneira inapropriada na frente das pessoas e que eles tinham certeza que ele estava em um caso extraconjugal. Essa mulher era a secretária de David, então ao saber disso, os policiais foram até o escritório dele, vasculharam tudo, ouviram as mensagens da secretária eletrônica e ali eles confirmaram que realmente David estava tendo um caso, porque havia muitas mensagens dessa mulher para ele na secretária eletrônica também, havia muitas cartas que essa mulher tinha escrito para ele, muitas cartas que ele tinha escrito para ela e parecia que os dois estavam muito apaixonados. A partir daí, os policiais foram até essa mulher. Ao interrogar essa amante de David, ela disse que sim, que os dois estavam muito apaixonados, que tudo aconteceu no trabalho e que David sempre dizia para ela que não amava mais Sandra, que seu relacionamento não estava dando certo e que ele queria muito ficar somente com ela. Parece que essa mulher também tinha um marido, mas em determinado momento dessa relação ela acabou terminando com o marido porque ela e David combinaram que eles iriam largar seus cônjuges e depois eles ficariam juntos. Como ela fez isso primeiro, essa mulher deu um ultimato para David, disse que se ele não terminasse com Sandra, ela iria se demitir e como ele não fez isso, ela pediu demissão e disse que terminou esse relacionamento com ele. Após todas essas revelações, os policiais começaram a desconfiar daquela mulher, a investigaram, vasculharam seu computador e algo chamou muito a atenção deles. Eles descobriram que 2 dias antes de Sandra perder a vida, aquela mulher e David tiveram um encontro e que 1 dia antes de Sandra perder a vida, aquela mulher pesquisou no computador sobre anéis de noivado. Mesmo desconfiando muito dela, conforme falei para vocês, os policiais não tinham encontrado nenhuma evidência de que havia uma 4ª pessoa na casa, não havia digitais, DNA, enfim. Mesmo desconfiando dela, eles voltaram novamente a atenção para David e assim decidiram olhar o banco dele, olhar como estavam suas finanças. Ao fazer isso, os investigadores descobriram que David e Sandra não estavam bem financeiramente, estavam com muitas dívidas e até estavam devendo a escola particular dos filhos. Eles também descobriram que David fez vários seguros de vida para Sandra, que juntando todos eles dava mais ou menos $500 mil, e com esse dinheiro ele ia conseguir pagar todas as suas dívidas, não teria dor de cabeça com o divórcio e não perderia mais dinheiro e ainda teria a vida que ele sempre esteve acostumado. Fora tudo isso, as roupas que David usou no dia do ocorrido foram coletadas, enviadas para análise. Na primeira análise, os profissionais não encontraram nada, eles então fizeram uma segunda análise e ali eles encontraram vestígios de sangue que eram compatíveis com o DNA de Sandra. Finalmente, em setembro de 2000, David foi preso. Alguns meses depois aconteceu seu julgamento e ali os promotores disseram que era impossível Sandra ter agido sozinha, já que aconteceram 2 tiros. Ao ouvir aquilo, David tentou se defender, dizendo que provavelmente a arma estava com algum defeito e que por isso o segundo tiro aconteceu. Para desmentir David, os promotores apresentaram o resultado da análise que foi feita na arma e ali se comprovava que a arma não tinha defeito algum, porque de acordo com um especialista que a testou 6 vezes, a arma estava funcionando corretamente. Apesar disso, David continuou afirmando que era inocente, falou novamente sobre a depressão da esposa, disse que ele já tinha conversado com ela sobre divórcio e que ela tomou essa decisão pois sabia que ele poderia ficar com a guarda dos filhos. Ali no tribunal, os filhos de David e Sandra testemunharam. Érica, que tinha 13 anos na época, testemunhou que depois que Sandra se recuperou do episódio que supostamente aconteceu com o cavalo, ela ficou diferente e muito triste. Por outro lado, o filho mais velho, que se chamava David Jr. e tinha 16 anos, e o caçula Tim, de 11 anos, disseram que no dia em que a mãe faleceu, ela estava de bom humor e ainda relataram que ela detestava armas. 2 dos filhos afirmaram que, após ouvirem 2 ruídos altos com meio segundo de diferença,
Eles ouviram os passos do pai e parecia assim que ele estava na sala, como havia informado, e que só depois foi ao quarto. Uma coisa que o advogado de defesa de David alegou é que havia vestígio de sangue na roupa dele, porque quando ele foi até o quarto e se aproximou da esposa, ela tossiu e acabou respingando nele. Ao falar com um profissional, esse profissional disse que isso poderia acontecer sim, e por isso eles enfatizaram que David era inocente. Foi relatado também que durante a audiência, David se comportou como um verdadeiro vendedor, arrancou o sorriso dos jurados, sorriu para seus filhos e até mesmo fez os jurados gargalharem quando disse que seu filho mais velho estava fazendo 16 anos aquele dia e que todos deveriam tomar cuidado porque ele já podia dirigir. Durante todo o julgamento, muitos amigos e familiares de David se mostraram inconformados. Eles acreditavam que a polícia estava tratando David injustamente porque ele era um membro muito respeitado na comunidade. Em março de 2001, teve o último dia de julgamento. Então, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele foi sim considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Durante muitos anos, David apelou várias e várias vezes, mas todos os seus recursos foram negados. Em 2008, ele faleceu na prisão, mas as matérias não informavam como isso aconteceu. O obituário que foi feito para David o descreveu como um cristão devoto que praticou sua fé mesmo em circunstâncias muito difíceis. Após tudo o que aconteceu, os filhos do casal ficaram com os avós maternos durante o julgamento de David, mas não está claro quem cuidou deles a longo prazo. Atualmente, Tim, o filho caçula, parece ter uma carreira nas Forças Armadas. Erica, a filha do meio, trabalha no setor da saúde. Não está claro qual é a ocupação de David Jr., mas como os outros dois, ele ainda mora em Michigan. Ainda no obituário de David diz que seus filhos são casados atualmente e que eles também tiveram alguns filhos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se você também puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like. Isso faz toda a diferença para minha vida. Eu sei que muitas vezes para muitas pessoas é bobeira, mas de verdade para mim faz toda a diferença, tá? Também ativa o sininho, vem aqui no canal toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite. Mesmo que a plataforma não te informe, pode vir no canal que sempre tem vídeo. Maratona também os vídeos do canal, assista eles em sequência. Se você já assistiu, assiste de novo. Se você ainda não assistiu, olha, tem vídeo pra caramba pra você assistir. Então, continua aqui no canal comigo, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração a quem tira um tempinho da vida pra vir aqui me assistir. Obrigada de verdade, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.